Eu quero começar convidando você para abrir a Bíblia. Nós vamos ler na primeira carta a Timóteo. Minha Bíblia, ela resolveu hoje, de tanto eu abrir ela aqui, resolveu abrir de verdade. Muito bem. O capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 6. 1 Timóteo 6, 3 ao 6. Que diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, e agora, muito temorosos, respeitosos, nos colocamos na Tua presença e pedimos, Senhor, que o Senhor tome esse momento e que tudo, Senhor, que seja falado e tratado possa abençoar a vida de todos nós e que possamos, Senhor, continuar crescendo no conhecimento da Tua palavra, porque é a Tua palavra que é a base da nossa vida, é a regra da nossa vida, e não podemos nos distanciar dela. Te louvamos, Senhor, por este privilégio e te agradecemos, em nome de Jesus. Bom, o tema que foi confiado a mim, o que foi pedido, para nós falarmos da Igreja Histórica da Bíblia. Mas eu quero aproveitar e também falar sobre as igrejas e suas histórias com a Bíblia. Então, nós vamos dividir em duas partes. A igreja histórica com HI, porque é a narrativa documental, histórica, verdadeira. E a segunda parte é as igrejas e suas histórias, e aí não é com HI, é com E, com a Bíblia. Porque história é, na verdade, narrativas fantasiosas. E história é fato, documento, é verdade, há testemunho. Muito bem. Hoje ir para uma igreja é a mesma coisa de você ir a um restaurante, pegar o menu e ver tudo que tem à disposição. Então, quando você chega num restaurante, muito gentilmente vem um garçom, alguém vem te procura, traz a carta, o menu, e ali você escolhe pratos de todos os tipos, para o que você quer comer. Você vai encontrar desde de coisas mais leves, coisas mais pesadas, e de acordo com aquilo que você está habituado a comer. Eu posso dizer também, sem sombra de dúvidas, que hoje existe um menu, existe um à la carte de igrejas. E essas igrejas, elas dispõem, por exemplo, de pratos light, que são igrejas com um regime doutrinário mais leve, né? Tem igrejas low carb também, que são igrejas assim que estão oferecendo uma dieta quase de hospital para aquela pessoa bem fraca. Igrejas veganas, porque a pessoa não quer muita sustância, né? E tem a igreja de sustância, onde você vai comer coisa muito forte, coisas muito pesadas. Eu coloquei aqui também a igreja quente, entre parênteses, porque eu quero me apropriar do tema da palavra que os baianos usam para falar sobre a comida apimentada. Então tem a igreja quente e tem também as igrejas monte seu prato, que são igrejas assim que você pode dizer, por favor, me sirva então algo de sustância, e eu quero pedir para que você me traga, de repente, meia porção de heresia, mas com uma boa pitada de reteté, por exemplo.
Este cenário parece ser um cenário assim assustador, né? E é um cenário muito distante da igreja histórica da Bíblia, né? Infelizmente, interpretações muito distorcidas da palavra de Deus, feitas intencionalmente ou não, criam Bíblias paralelas, ou usar a Bíblia para as histórias, com E, que sustentam devaneios e abusos de fé. E aí a coisa fica mais complicada por causa do tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da pós-modernidade. A pós-modernidade dá uma acentuação mais trágica para esse cardápio que se apresenta. E nós temos visto que isso vem se avultando também durante todo o período histórico da igreja. E nisso nós vamos falar. Algumas coisas que já foram estabelecidas aqui pelo apóstolo e pelo pastor Elias também vão me ajudar bastante, porque nós vamos ter que entrar um pouco nessa questão do mito, do símbolo, que já foram faladas aqui. E aí eu agradeço a Deus porque esse assunto já, de alguma maneira, já foi muito bem colocado, e isso vai facilitar bastante aqui o que eu preciso dizer. Ok? Definições de termo, que eu acho que é importante. Quando a gente está falando de igreja histórica, nesse tema, nós estamos falando da igreja histórica da Bíblia. Não estamos nos referindo àquela categorização de igrejas feitas pela academia, por exemplo, onde as igrejas históricas são as igrejas mais antigas e de doutrina tradicional. Não estou falando dessas igrejas. Quando eu falo de igreja histórica, eu estou falando da história da igreja na Bíblia. Muito bem. Então, comecemos por aí. A igreja histórica. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a pré-existência da igreja. A igreja sempre foi um plano de Deus. Antes mesmo dela ser concebida, sempre foi um plano de Deus. Efésios 1:4 a gente encontra, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, antes da fundação do mundo, o plano de salvação já havia sido traçado. Antes mesmo do sacrifício de Jesus no Calvário, o Cordeiro que seria sacrificado já era conhecido pelo próprio Pai, porque ele é o Deus eterno. Portanto, podemos dizer com segurança que a igreja foi fundada por Deus, formada em Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. Um segundo aspecto é sobre a fundação da igreja, que nós encontramos em Efésios 3, do versículo 10 ao 12, que diz: esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Ou seja, a igreja era o mistério de Deus, ou esse segredo, que foi revelada em Cristo. Em Cristo nós temos o segredo de Deus, a igreja, revelado aos homens. Esse cordeiro estabelecido na eternidade já começa a ser anunciado por João Batista. A gente vê isso em João, capítulo 1, né? O versículo 36, ele diz assim: quando viu Jesus passando, João expressa assim: vejam aí, esse é o Cordeiro de Deus. E aí vamos para um terceiro ponto, então. De fato, o nascimento da igreja histórica da Bíblia. A igreja nasce num evento mundial. Um evento muito conhecido, muito falado. E é chamado Dia de Pentecostes. Gente do mundo inteiro estava reunida em Jerusalém por volta de 50 dias depois da ressurreição de Cristo e perto de, provavelmente, uns 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus. Ou seja, Atos capítulo 2 relata ali todo o evento de Pentecostes e os primeiros versículos falam claramente
de que havia gente do mundo inteiro ali. E aí, quando a gente fala mundo inteiro, a gente fala do mundo geograficamente constituído na época, mas que também não era como hoje, porque não havia tanta dispersão demográfica, mas que também era muita gente, e também quer dizer diversidade cultural, culturas diferentes ali presentes. Como a gente sabe, 120 seguidores de Jesus estavam nessa reunião de oração, línguas repartidas como que de fogo, desceram sobre o lugar, falaram em outras línguas. Aí começa, de fato, a igreja. Mas qual foi o efeito desse dia de Pentecostes? Primeiro, 3.000 homens são salvos. Vale a pena a gente sempre ressaltar que a igreja da Bíblia está ligada diretamente à salvação genuína de pessoas. Segunda coisa, compreenderam que o reino de Deus não é um reino político. O reino de Deus é um reino profético. Porque nesse capítulo, Pedro chama as pessoas que estavam preocupadas com aquilo que estavam vendo, se estavam bêbados, aqueles homens que estavam falando em outras línguas. E ele chama a atenção das pessoas e diz assim, olha, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas há uma promessa de Deus que esse trono de Davi seria mantido. E hoje, com a ascensão do Senhor e a instauração da igreja na terra, essa profecia é cumprida. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, e até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos meus pés. Portanto, que todo Israel saiba, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, um segundo aspecto da formação da igreja histórica da Bíblia, além de ser para a salvação de almas, era para fazer as pessoas entenderem que essa igreja e o reino de Deus é um reino profético e não político. Compreenderam que a igreja também não era para deter recursos para si mesmo, porque o próprio texto fala que eles estavam vendendo propriedades e dividindo entre eles para que eles pudessem ter tudo em comum. E deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Eu estou traçando um perfil para vocês. Olha como é a igreja da Bíblia. E depois nós vamos comparar com outra igreja. Ok? Depois disso, vamos para a igreja apostólica. E eu estou trazendo uma narrativa histórica, usando a Bíblia e os documentos históricos sobre o assunto. Na história, a igreja apostólica ela começa nos anos 30 depois de Cristo, na era já cristã, e vai até os 100 primeiros anos, no primeiro século. A igreja cresce muito, muitas mulheres, homens são convertidos, e como a gente pode ver também nos capítulos 5 e 6 de Atos, a igreja se utilizava de uma arma fantástica para crescer. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ver quais são as verdadeiras maneiras de fazer uma igreja crescer. Vamos comparar a igreja sempre. Qual é a maneira de fazer a igreja crescer? Testemunhos. Haviam muitos testemunhos. Testemunhos de tudo que o Senhor estava fazendo. E esses testemunhos faziam com que mais e mais pessoas se convertessem e quisessem seguir aquele povo que estava falando de Cristo. O crescimento, que é o mais importante, ele era um crescimento alicerçado. Eles cresceram porque a própria Bíblia diz, que está nos capítulos 5 e 6 de Atos, mantiveram-se na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, perseveraram na oração, tinham temor a Deus. Por esses requisitos alicerçados, eles experimentaram muitos sinais e maravilhas, muita alegria e muita sinceridade, porque é como o texto diz, por andarem de acordo com o que era estabelecido na doutrina dos apóstolos, aquela igreja cresceu e viveu sinais e maravilhas. Aqui cabe inclusive um comentário. Muitas igrejas querem crescer com sinais e maravilhas,
sem estarem estruturadas nesses requisitos que a Bíblia estabelece como padrão da igreja que está dentro dela, dentro da Bíblia. A igreja apostólica era uma igreja poderosa em fé, e por isso havia muitos testemunhos de milagres de Jesus. Ela era uma igreja pura no caráter e era abundante em amor. Outras características da igreja bíblica. Seguindo, nós vemos a expansão da igreja na era apostólica, vamos chamar assim. A igreja crescia muito na sua localidade e crescia muito no entorno, nas cidades mais próximas. Mas ainda não havia um sentido claro de trabalho missionário. E aí, o que acontece? Vem uma grande perseguição sobre a igreja. E essa perseguição acaba culminando no assassinato de Estevão. Esse assassinato faz com que a igreja se disperse, porque os irmãos precisavam preservar suas vidas. E ao preservar suas vidas, eles foram buscando outros locais. Na verdade, essa fuga, no nosso ver, e se nós analisarmos, significa que Deus usou desse acontecimento para que o evangelho pudesse sair daquela região. Ou seja, uma outra característica da igreja bíblica. A igreja bíblica ela cresce muito em momentos de perseguição. Tem perseguição, a igreja cresce. E é interessante que ontem o pastor Elias estava falando justamente isso sobre o efeito da morte de Estevão sobre quem estava ali presente. Ou seja, essa morte, de fato, ela descortina a questão missionária e o crescimento da igreja. Bom, depois desse crescimento e dessa questão dos irmãos terem que começar a ir a outros lugares, a fugir daquela situação de perigo, a igreja ela entra numa era chamada pela história, pela academia, de era sombria. Que são os períodos entre os anos 60 e 100 do primeiro século. Nero, ele é o imperador de Roma. E ele é acusado de ter colocado fogo em Roma. Na verdade, não há nenhuma prova efetiva de que foi Nero que colocou fogo em Roma. Historicamente, a gente não tem como provar. Mas Nero, ele utiliza dessa acusação de ter sido responsável por colocar fogo em Roma, mas ele transfere essa responsabilidade para os cristãos. E aí, por causa disso, muitos cristãos morrem. E morrem de maneiras terríveis. Milhares de cristãos são mortos, mas antes são torturados. Milhares de cristãos são mortos porque ateavam fogo neles e os penduravam em postes na cidade. E esses cristãos eles eram utilizados como luminária, porque tudo isso fazia parte de uma proposta fantástica, como também foi dito ontem, de demonstrar algo para que as pessoas pudessem assistir aquele espetáculo. Era um espetáculo. Outros cristãos, eles foram cobertos de pele de animais que foram sacrificados e jogados para os cachorros selvagens, porque o cachorro sente o sangue, sente a pele daquele animal e atacava os cristãos e eles morriam. Muita atrocidade, muita crueldade na era sombria. Nessa era, também Pedro foi crucificado no ano 67, Paulo decapitado no ano 68, e Tiago apedrejado depois de ter sido jogado do alto do templo. Os cristãos eram mortos, mas eles eram utilizados como brinquedos de uma grande diversão cruel e atroz. Uma grande marca da igreja histórica da Bíblia. E aí chega um outro período, que é chamado o período das perseguições imperiais. Esse período inicia na morte do apóstolo João, mais ou menos no ano 100,
e vai até o ano 313. Vocês podem observar que os períodos eles começam agora a ficar um pouco maiores. A igreja aí já era formada por milhões de irmãos, porque é interessante que o efeito da perseguição e do assassinato de Estevão foi o contrário daquilo que pode ser considerado humanamente natural. Ou seja, perseguiram a igreja, mataram, fizeram mártires e etc., mas ao invés da igreja morrer, a igreja crescia e crescia muito. Mas aí nós temos fatos importantes que marcam a perseguição da igreja nessa era, na era imperial. Começa a surgir o paganismo e as suas práticas de adoração a objetos. Enquanto isso, o cristianismo ia rejeitando isso. A partir desse período, começa a iniciar com muita força a adoração aos ídolos, e isso estava atrelado a todos os aspectos da vida, até nos lares, em cerimônias cívicas, para serem adoradas. Evidentemente, os cristãos não aceitavam isso. Por isso que o povo considerava que os cristãos como antissocial e ateus, que não tinham deuses. Porque, como eles não podiam ver imagens, os cristãos eram considerados como ateus. Uma outra situação que forçava a perseguição sobre os cristãos era que, nessa época imperial, era obrigado, por uma ordem imperial, adorar e reverenciar o imperador. Claro que a igreja, mais uma vez, recusou. E aí, os cristãos começam a se reunir de forma escondida, secreta. Não podemos aparecer. Só que, ao se reunir de forma secreta, começa, inclusive, o levantamento de outras suspeitas a respeito dos cristãos. Eles consideravam que as reuniões eram reuniões que haviam problemas de ordem moral, por exemplo, que havia relações ilícitas entre cristãos, e etc. E um outro aspecto que o cristianismo estava estabelecendo ali era uma igualdade entre as pessoas, como comunidade cristã, e isso tratou o povo cristão como nivelador da sociedade, porque dentro da estrutura que eles viviam, não poderia haver esse nivelamento social. O imperador é imperador e outros, cada um no seu devido lugar social, diferente das estruturas sociais que esse povo estava sugerindo. Aqui também inicia o surgimento de seitas e algumas heresias. Os gnósticos aparecem aqui nesse período. Os ebionitas aparecem nesse período. Ebionista significa pobre no hebraico antigo, e que significa que são aqueles que querem ficar só com o Velho Testamento e rejeitam as cartas paulinas, por exemplo. Eles queriam ficar só com o Velho Testamento. E aí surgem os maniqueus, que são persas, e eles acreditavam que o universo era composto do reino das trevas, e esse reino das trevas era o reino que queria lutar pelo domínio do homem, e rejeitavam Jesus como um homem, e consideravam Jesus apenas como uma criatura celestial, um Cristo celestial. Ou seja, aqui nesse período histórico nós já estamos vendo que a igreja também já começava a enfrentar oposições de seitas, de heresias e outros entendimentos religiosos, vamos chamar assim. Vem então a Igreja Imperial, que é entre o ano 313 e 476. Constantino vence a guerra contra Magêncio, alcança o posto de Supremo Imperador e faz algumas alianças, e aí o cristianismo, enfim, é favorecido. Porque ele ganhou as guerras, fez algumas alianças e foi considerado o imperador superior de todas as áreas ali. Aí a igreja teve paz.
E é interessante porque vamos ver que tipo de paz a igreja teve. Todos os templos foram restaurados e foram construídos uma série de novos outros templos. Em muitos lugares, os templos pagãos foram dedicados aos templos cristãos. O domingo foi proclamado aí o dia de descanso. As perseguições se acabaram. A crucificação foi abolida, porque até então se punia as pessoas com a crucificação. O infanticídio foi reprimido, porque até então matava crianças cristãs. E as lutas de gladiadores também foram proibidas. Só que apesar de todos esses benefícios, o que começou a acontecer? A igreja começou a ser mantida pelo Estado. E aí, a igreja ser mantida pelo Estado coloca a igreja da Bíblia na mão do governo e do Estado. Começamos a ter problemas, então. Começamos a ter problemas sérios. Inicia a perseguição aos pagãos, e agora o que acontece? O cristianismo é que persegue. Os valores se invertem. E agora o cristão deixa de ser perseguido e começa a perseguir. Deixa de ser a vítima das atrocidades e da violência e até de morte e passa a fazer todas essas coisas. E aí os cultos de adoração começam a mudar, eles são menos sinceros do que no passado e começam a ser mais litúrgicos. E aí, já que a coisa é do governo mesmo, já que é o Estado que domina, as festas pagãs começaram a entrar nos templos e começaram a entrar no cristianismo. Nesse período, Roma deixa de ser pagã e passa a ser cristã. Legal, né? Roma começa a ser cristã. Só que aí nós temos as grandes questões doutrinárias, muitos problemas começam a surgir aí. E aí entramos na igreja medieval. Percebam aí que nós estamos traçando um perfil de igreja e pontuando situações específicas de cada período. É realmente uma aula de história, nós estamos dentro da história, né? A igreja medieval começa desde a queda de Roma, em 476, e vai até a queda de Constantinopla, em 1453. Percebe que o período está cada vez maior? Aqui, depois de sucessivas tentativas de organização hierárquica da igreja, surge também o papado, né? O Papa começa a surgir aqui. E esse Papa, que Papa na verdade é uma forma carinhosa de chamar de pai, ele ganha os poderes sobre toda a igreja. Aí é definido que cardeais, que eram antigos bispos das igrejas por aí, eles entravam em votação e elegia o Papa. E aí começamos a ter todos esses problemas teológicos. Vários papas aqui, eles têm um papel, digamos, importante no que se refere à fundamentação da Igreja Católica, né? Nós vemos aqui o Papa D'Ambrosio, é o primeiro dele, um dos primeiros, né? O Papa Gregório, que qualquer relação com o canto gregoriano tem toda a relação, tem tudo a ver, porque o canto gregoriano é instituído aí, com o objetivo, inclusive, de fazer com que o que é cantado deixe de ser espontâneo e espiritual e passe a ser altamente litúrgico, porque é interessante que as coisas se mantenham dentro dessa liturgia. Muito bem, a partir daqui eu interrompo a história agora, porque o próximo passo seria falar da reforma. Pré-reformadores, reforma, contra-reforma, e esse caminho segue, né? Mas eu não quero me ater a esses episódios da história, porque eu estou partindo do princípio de que esse é o período da história em que os cristãos mais conhecem, o período da reforma para frente.
E agora eu fecho essa primeira parte e eu quero abrir uma segunda parte. Eu quero voltar a falar do mito e o símbolo, que foi falado ontem. E aí eu vou começar a amarrar uma coisa com a outra. Nós estamos espalhando 3 grandes temas centrais e depois nós vamos ligar esses 3 temas que eu estou tratando aqui. Como foi dito ontem, mito não é antônimo de verdade. Na verdade, o mito é uma narrativa histórica, né, de um fato que ocorre ligado diretamente à divindade, ao ser superior, a Deus. Né? Ele é relatado como um acontecimento primordial. Ele tem um agente divino, que pode ser Deus, que em outras culturas existem outros mitos, e eles dão um sentido de uma realidade significativa, ou seja, o mito tem uma razão de ser significativa para quem está narrando. Né? E um aspecto que convém a gente frisar bem, o mito revela a sacralidade absoluta, porque revela a atividade criadora de Deus. Desvenda, então, a sacralidade das obras de Deus. A função mais importante do mito é fixar os modelos exemplares de todos os ritos, de todas as atividades humanas ligadas à divindade ou ligados a Deus. Então, portanto, mito é um relato. Ele sempre vem em forma de narração. Se você pegar o livro de Apocalipse, você tem a narrativa de um mito. Um mito no sentido de que é a narrativa da experiência de alguém em especial com a divindade, com Deus. Ali nós temos, então, na ilha de Patmos, a relação, né, a narrativa da relação de João com o que ele começou a ver e que o Espírito mandou ele escrever. Com aquilo que o apóstolo começou na segunda-feira, trazendo, inclusive, a Eva como tipo de igreja. Aquilo que o Elias falou ontem a respeito do mito, que é algo fantástico, mexe com a metafísica, tá? E com o que você está colocando. Do jeito que você está colocando, não seria aí, o mito não seria a maior explicação para o choque da transcendência com a imanência? Exatamente. O mito é a explicação do choque que existe entre a transcendência e a imanência. Porque, na verdade, quando o mito é um fato narrado sobre algo superior, está ligado diretamente à experiência específica que alguém está vivendo. Algo do tipo, eu vou contar para vocês um mito que eu vivi. Eu estava dirigindo o meu carro, o Lucas era bebê. E a voz do Senhor falou ao meu ouvido assim, você não vai pegar essa avenida. E eu senti fortemente no meu coração que eu não deveria pegar aquela avenida. Mas alguns minutos depois eu falei, por que eu não vou pegar essa avenida se eu devo estar ficando maluco? Eu devo estar ouvindo coisas, não é normal. Quando eu subi a alça de acesso dessa avenida, o meu carro rodou, começou a rodar, deu 3 ou 4 voltas em torno do seu próprio eixo e voltou para a avenida anterior, não me permitiu subir. E aí eu entendi claramente que não era para eu ir para outra avenida. Certo? Aí você fala, nossa, que coisa fantástica, mitológica, né? Legal, ok. Deixei o meu filho na escola, fui trabalhar. Depois, sai na notícia que aproximadamente do horário que eu ia passar naquela avenida, há um acidente que um ônibus biarticulado passa por cima de um carro que estava saindo daquela alça de acesso. E que poderia ser eu. Quem ouve como mito. Mas a partir da minha experiência com Deus, eu posso dizer que ali
transcendir além de qualquer relação natural. Ou seja, o mito que é contado em Apocalipse é transcendente. E ele está ligado, de novo, diretamente a algo que foi trazido ontem. É fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Essa é a questão. O mito também, o mito é considerado o relato de um acontecimento primordial, imemorável, mas que não é cronológico. Você já percebeu? Porque como ele transcende, quem recebe isso não sabe nada relacionado ao tempo. Você vê a narrativa do Gênesis. Está falando quando foi? No dia 6.308 a.C., criou Deus os céus e a terra. Não. No princípio. Não há relação com o tempo. No princípio. Justamente. Aí é criado o tempo quando eu absorvo pela fé a transcendência de quem está narrando aquele fato. É criado o Cronos. É criado o Cronos. O Kairos. Exatamente. 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 Esse troço é maluco. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a maluquice. O terceiro ponto sobre o mito sempre é divino. O mito é divino. Ele não é natural, ele não é comum. Ele é um relato, é um relato da atividade de Deus. Né? É um relato da atividade de Deus. Né? Quando Deus fala assim, bom, façamos o homem. Ele está falando com quem? Ele falou com quem? E ele deu ordem para quem? Ele está estabelecendo o quê? Na verdade, essa é a narrativa do mito, porque qual é o homem que, nas suas capacidades naturais, podem registrar a transcendência que vem de Deus? Portanto, o mito sempre vai falar de Deus. Em quarto lugar, o mito dá um sentido de realidade. Realidade significativa. O homem que quer seguir os passos de Deus encontra todo o significado nas narrativas daquele mito. Ou seja, quando a gente sabe, por exemplo, e aí eu abri os selos e começo a ver toda aquela narrativa, eu pela fé começo a acreditar em tudo aquilo, porque aquilo tem total sentido para mim, porque eu entendo tudo isso. Pela fé, eu absorvo, eu capto. Exato. Exato. É o próprio mito relacionando ou colocando. O André está aqui, não está brincadeira. O André disse que o Gênesis é o mito falando dos seus próprios mitos. E de fato é, porque o mito falando de si mesmo através da escrita de um homem que transcendeu e compreendeu pela fé aquilo que estava sendo dito. Vamos falar de símbolo agora. O símbolo é mais do que uma linguagem. Antes de se caracterizar como meio de experiência religiosa, o símbolo fornece toda a estrutura que a gente precisa para o mito e para o rito, estando necessariamente ligados. E por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai ver mito, rito, símbolo sendo usado nas histórias da igreja. E tipo também. E tipo também. Símbolo e tipo. A princípio, todo fenômeno religioso implica, de uma forma ou de outra, um certo simbolismo. Ok? Nós temos símbolos importantes na Bíblia. E não tem nada errado. Nós temos símbolos. Por exemplo, um dos maiores símbolos do cristianismo é a Santa Ceia. Porque o pedaço de pão em si e uma taça de suco em si mesmo não causaria nenhuma mudança em nós. Estou certo? Mas acontece que o símbolo
de comer esse pão e beber esse cálice ligado ao meu entendimento do mito da Santa Ceia, me faz ligar com o Senhor. Ou seja, não há problemas em haver símbolos. O problema é que tipo de símbolo e a que eles estão ligados diretamente. O símbolo, ele sempre tem que remeter a um segundo sentido. Todas as vezes que você for comer e beber, faça isso lembrando de mim, ok? Não é o pão, não é o vinho, tá? Mas é a memória que você tem de mim. Lembra lá o que eu fiz? Lembra lá o que eu passei? Então, eu fiz isso por você. Então, toda vez que você pegar esse pão e esse cálice, por favor, lembra de mim. Ou seja, esse símbolo está ligado diretamente à perspectiva ou à atividade desse mito ou à narrativa de Deus, das ações de Deus. Agora também, os símbolos estão ligados também na estrutura de religião a objetos sagrados também. E esses objetos sagrados, eles estão ligados a lugares sagrados. Eles estão ligados a pessoas sagradas. E eles estão ligados a rituais sagrados também. A grande questão, e agora eu já começo a ir para a igreja que tem histórias ligadas com a Bíblia, é que, em função do mito e do símbolo, as pessoas estão criando novos ritos que estão se afastando totalmente da igreja histórica da Bíblia. Essa é a grande questão. Porque aí os símbolos, ele se torna idolatria. Exatamente. A idolatria te afasta De Deus diretamente. O símbolo e os objetos sagrados e toda a sacralidade que nós tiramos do mito, ele passa a nos afastar do próprio Deus, da própria narrativa da divindade de Deus. E aí, nós vemos muitas coisas acontecerem. Nós vemos acontecer coisas do tipo, se você quer ter uma relação com Deus, uma relação com a divindade, uma relação que transcenda, você precisa adquirir um objeto sagrado. Você precisa, olha, leva esse amuleto da sorte de Deus para a tua casa. Eles usam outros termos. Na verdade, eles usam um termo. Eu estou aqui tentando tomar cuidado para não usar nenhum produto do mercado. Porque nós estamos ao vivo pela internet, então eu não posso usar nenhum produto do mercado, né? Essa é a grande questão. Eles nunca vão dizer qual é a finalidade, a finalidade verdadeira. Mas a grande questão é que toda vez que um objeto sagrado é usado como símbolo e símbolo de acesso ao mito, na verdade, ele te distancia desse símbolo. E a grande questão, gente, é que toda relação entre homem e Deus depende dessa ligação mitológica. Por quê? Porque não compreendemos quem é o homem para tentar compreender a mente de Deus. Precisamos encontrar caminhos. E aí o mito e essa transcendência acontece para cada um de nós de uma forma. Eu tenho certeza que aqui nós teríamos relatos, milhares de relatos aqui de experiências que transcendem. Seguindo nessa linha de objetos, nós chegamos num problema muito sério, que é o problema da adequação mercadológica. É interessante que essa igreja, a igreja que tem histórias ligadas com a Bíblia, ela precisa, sim, de buscar um espaço no mercado. Talvez essa igreja precise encontrar uma vaguinha naquele menu lá do restaurante que eu estava dizendo para vocês. E é importante que a igreja seja competitiva mercadologicamente, porque se ela não é competitiva mercadologicamente, ela perde fiéis. E aí o que vai acontecer com essa igreja? Fecha as portas. E aí o que nós começamos a enxergar? Nós começamos a enxergar movimentações mercadológicas dentro de um campo que deveria ser sagrado, santo, consagrado ao Senhor. E aí nós vemos mercado agindo. Por exemplo, igrejas que seguiam uma linha
uma linha doutrinária, uma linha de fé, um credo, de repente, numa relação com o mito. Então, ele mudou de ideia. Mudou de ideia e eu vou mudar tudo agora na igreja, porque os irmãos estão indo embora, né? Se você for para essa linha neopentecostal, e aqui eu corro o risco de falar nomes, mas eu não vou falar neopentecostal. Neopentecostal é o que a academia define para igrejas brasileiras que nasceram a partir dos anos 70 e que utilizam de símbolos, e que utilizam de objetos, e que utilizam de ritos mercadológicos para se manter ativos. Ok? Já deu para entender mais ou menos do que eu estou falando, né? Cada um usa um acessório da moda. Um usa um chapéu, o outro usa e cada usa um adorno especial, né? Porque para apresentar-se ao Senhor, você precisa estar bem adornado, né? Então cada um se adorna daquilo que acha melhor. Uma dessas igrejas, ela trabalhava da seguinte forma: ela tinha no seu calendário de atividades do ano várias atividades relacionadas a uma outra religião de matriz africana. Quando você fala assim, quando eles falam assim, hoje serão distribuídas rosas, isso está ligado diretamente a um culto, a um santo específico nessa religião de matriz africana. Quando eles falam, Vale do Sal, há uma atividade com sal grosso nessa outra religião de matriz africana. Quando eles falam, vai passar pelo corredor de, vou mudar o número, 204 pastores. Existe, na verdade, um rito ligado ao mito transcendente dessa religião de matriz africana. E o que eles fazem? Mercadologicamente, era muito bom, porque analisa a realidade religiosa do país. Brasil, maioria católicos. De uma boa parte de católicos, você tem uma outra parte de católicos ligada ao espiritismo. E aí nós temos uma grande massa de pessoas ligadas às religiões de matriz africana, inclusive por causa da escravidão e tanta importação de negros. Ou seja, precisamos de uma igreja mercadologicamente forte, com elementos e mitos e símbolos e ritos ligados a outras religiões, que essas coisas vão fazer a igreja crescer. Certo? Só que depois o mercado ficou complicado, porque começaram a abrir concorrências. E aí houve uma subdivisão desse mercado, né? O monopólio acabou. E aí existem as ações de rito para brigar pelo mercado. Entrevistas com demônio, onde onde o pastor pergunta, quem te mandou? Foi o fulano da igreja X. Ele que me mandou para cá. E depois de uma luta de quase 15 minutos entre o pastor e o demônio com uma faca de passar manteiga, que ele estava ameaçando de matá-lo com essa faca, ele expulsa aquele demônio e diz assim, lá você foi enviado aqui para me matar, pois hoje você é pastor, te ordeno agora. Gente, o povo vê isso, é fantástico. É fantástico. Isso é mercadológico. É mercadológico. Essa é a grande questão. Meus alunos sabem, nós tivemos um semestre de introdução à ciência da religião. Eu trouxe para eles uma igreja, e essa igreja ela foi fundada em 1879 aqui no Brasil. E essa semana eu estava entrando no site para dar uma olhada, eles têm, acho que são 20 ou 25 endereços, mais ou menos, em todo o Brasil. Mas para vocês entenderem em que ponto eles estão trabalhando com mito, símbolo, rito e objetos sagrados, primeira coisa, o fundador da igreja chama Miguel. E, de repente, ele recebe
uma ordem expressa da divindade na sua relação mitológica de que ele é o arcanjo Miguel a partir dali. E aí ele começa a se apropriar dos textos da Bíblia e criar as suas histórias para justificar suas doutrinas. E a partir daquele momento, então, ele começa a ser chamado de o grande arcanjo Miguel, e não mais irmão ou pastor Miguel. Só que essa história começa a perder força dentro do mercado de igrejas. E aí ele encontra uma solução, porque nasce o filho dele, e o filho cresce e tudo mais, e ele deu o nome para o filho de Israel. E aí ele se apropria do nome e chama ele de guerreiro Israel, e tem hino para ele e tudo mais. Aí quando você pensa que acabou as atrocidades, eles pegam os relatos do Novo Testamento e fazem uma releitura e lançam um Novíssimo Testamento. Novíssimo Testamento. Tá bom, já chega? Não. Nasce a filha de Israel. E eles precisam de outro símbolo sagrado. Então, ela é chamada a partir de então de virgem. A virgem Sara. E eles começam a cultuar essa menina. Aí você observa o quê? Como é uma igreja de 1879, quem que era a igreja forte no Brasil nessa época? Sim, mas a mais forte de todas. Mais forte de todas, Igreja Católica. Percebe que a relação de mercado dessa igreja está totalmente ligada à Igreja Católica? Eu começo a ter anjos, começo a ter intercessores, não preciso de ligação direta com Deus. Eu tenho uma virgem agora, ou seja, eu preciso de espaço nesse mercado. Eu preciso de espaço nesse mercado. Agora, voltando ao texto que eu li, para iniciarmos o nosso pensamento sobre tudo isso. Todas essas coisas estão sendo utilizadas por muitas igrejas para esses fins. Eu peguei exemplos muito distantes da nossa realidade, até distantes da realidade que nós alcançamos através de mídias sociais e tudo mais. Eu peguei exemplos extremos mesmo, mas nós vemos que há sempre uma procura para a utilização do mito, do símbolo e das relações de mercado e dessa sacralidade de objetos e pessoas para poder atuar como uma igreja operante dentro de um mercado que está cada vez mais disputado. Só que aí olha o que nós vemos no texto que a gente leu, 1 Timóteo 6. Vamos ler lá, versículo 3 e 4. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ou seja, Paulo está falando diretamente contra todos aqueles que têm a ousadia de dissipar qualquer tipo de doutrina que não esteja relacionado com a Bíblia, com a palavra, que é trazida dentro do texto como a sã doutrina. E ele vai sendo forte e duro contra esses falsos mestres, que eles estavam relacionados a discussões inúteis, falácias inúteis. E existem várias passagens na Bíblia, inclusive, que dizem assim: se você vai se meter numa discussão para ficar batendo boca sobre doutrina, isso é inutilidade, sai disso. E é justamente isso que o texto começa a dizer, esse tipo de igreja, esse tipo de doutrina forjada para atuar por uma questão de mercado e através de uma relação de mito e símbolo, sai fora disso. Essas pessoas, elas mantinham um desejo mórbido de contender em palavras, que isso tem a ver totalmente com a nossa realidade. Você abre a rede social hoje, um fala da doutrina da igreja A, o outro fala da doutrina da igreja B, e eles estão ali contendendo em palavras, um contra o outro. Isso é uma realidade dessa igreja de histórias, utilizando a Bíblia.
E aí no versículo 4 e 5 diz assim: esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida. Hoje, o que nós mais vemos não é um trabalho que as igrejas estão fazendo para restaurar vidas e buscar vidas lá fora, como a igreja da Bíblia. Hoje nós vemos muito tempo gasto e investido para me defender ou difamar a igreja A ou B. Estamos entrando muitas vezes em discussões que não vão nos levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Porque o que adianta eu, que conheço a palavra de Deus, ou você que conhece a palavra de Deus, que tem dentro de você essa sã doutrina, entrar em discussões sobre doutrina com alguém que está, segundo a palavra de Deus, doentio por controvérsias, cheio de contendas, doido para arrumar problema. Nós temos que nos afastar disso. Porque aí começam as suspeitas malignas. Você já percebeu que sempre há histórias que estão contando sobre A e sobre B, sobre C? Ficou sabendo do vice Jesus fulano de tal? Ele foi pego em não sei o quê. E nem foi. E nem foi. Sabe uma das coisas mais terríveis que a gente está vendo na internet e que, de alguma maneira, a igreja da Bíblia, de vez em quando, se tem uma tendência a ver essas coisas, o tal do fuxico gospel, que tem uma única finalidade, que não é destruir a vida das pessoas, não, tá? É envergonhar o evangelho. Envergonha o evangelho. Porque quando eu estou falando que o cantor José de Arimateia, cantor das multidões, conhecido por suas músicas lindas, letras poéticas e proféticas da parte do Senhor, e ele foi pego bebendo ou fumando. E aí começa toda uma história, não, entre os que defendem, entre os que falam contra, entre aqueles que são neutros, né? Sempre tem também a neutralidade, que é muito relativa à pós-modernidade, porque tudo é relativo, né? Então eu posso ser neutro. Mas aí a gente começa a entrar nessas discussões, que são as discussões que vão só para envergonhar o evangelho. O que nós temos visto é que toda vez que nós, igreja da Bíblia, queremos transitar nesse terreno arenoso da igreja com suas histórias com a Bíblia, nós nos fazemos um pouco parte disso. Porque com a mesma medida nós estamos medindo. Essa é a grande questão. E o versículo 5 de Timóteo 6 diz que são privados da verdade os que pensam que piedade é fonte de lucro. Nós vemos muita futilidade nas discussões especulativas. É muita futilidade. O que está acontecendo aqui são discussões com finalidade mercadológica. Quanto mais eu discuto, mais eu ganho fiéis. E aqui nós estamos falando de lucro mesmo financeiro. O apóstolo Paulo está falando aqui, versículo 5. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E aqui piedade, nós temos que usar dois significados para a palavra piedade. Primeiro, piedade tem que ser o contentamento com as coisas que temos e o suporte à dor dos demais. Uma característica da igreja da Bíblia é se importar com o sofrimento do outro. Isso é piedade. Um dos significados. Agora, o outro significado de piedade, ele é ainda mais profundo e mais forte. Porque a piedade aqui, não falando nesse versículo 5, mas a piedade usada em todo o capítulo 6, está relacionado com o temor a Deus, a entrega a Deus, ao seu respeito pela relação que você tem com Deus e ao respeito pelas coisas de Deus. O que eles estão dizendo aqui é que os que são privados da verdade querem usar a piedade nesses dois aspectos para ganhar lucro, ganhar dinheiro.
E o que estão fazendo essas igrejas, então? Elas estão construindo histórias. Usando os símbolos para favorecerem dessas discussões, dessas discórdias. E elas estão totalmente descaracterizadas da Bíblia. Não há relação com a Bíblia. Estão totalmente fora. E essa que é a grande questão. Sabe por quê? Voltando a falar de relatividade das coisas, nós vamos entrar aqui em como a igreja deveria se relacionar com os tempos da pós-modernidade e com as culturas da pós-modernidade. Porque, inclusive, no que se refere à cultura, tudo mudou. Hoje nós temos mais hábitos culturais globalizados do que de brasileiro. E como que a igreja não vai ser penetrada por todo esse tipo de invasão cultural e de filosófico? Como não? Ela é. Ela entra, porque pessoas, nós somos seres viventes num contexto cultural. E de alguma maneira isso vai entrar. Só que nós temos que tomar cuidado e buscar sempre na igreja da Bíblia os parâmetros para nos afastarmos disso. A grande questão que a gente pode tratar para entender como se ajustar a essa questão pós-moderna é a seguinte: nós temos 3 maneiras de nos contextualizar com as coisas. A primeira é a anticontextualização. Como é isso? Bom, tudo que você me disser da sua cultura é pecado, ponto final. Nem temos conversa, ok? Então, a gente tem um costume aqui de, aos sábados à tarde, tomar água debaixo do pé de manga. Nós não fazemos isso, é pecado. Acabou, não tem conversa. O resultado, obviamente, vai ser que evangelho jamais penetra nessa sociedade. Acabou. E que durante muito tempo, até muitas igrejas sérias se comportaram dessa forma. Mas por que eu não posso tomar um copo de água no sábado à tarde debaixo de um pé de manga? Não sei, mas não pode. Simples assim. Ah, ok. Uma vez, eu vou contar aqui um testemunho. Eu recém-casado, os jovens da igreja organizaram um futebol num feriado. Já. Qualquer semelhança é mera coincidência. Armaram um futebol no feriado. E eu era casado, recém-casado. Já, até porque nessa igreja, se você casou com 18, você já não é jovem. Então, eu casei com 20, imediatamente meus cabelos caíram, foi de imediato. Imediatamente fiquei careca, foi assim. Foi mítico. Ok, eu não tinha mais nenhuma relação com o grupo de jovens. E foi marcada uma consagração bem nesse dia. E aí, eu estava correndo. Claro, gente, com muitas arrobas a menos. Você não pensa que eu corria desse tamanho. Eu estava correndo e veio um outro jogador, um outro rapaz. E ele me deu um tranco e eu fiquei com medo de dar um tranco nele. O que aconteceu? Eu chutei a minha perna. Eu me dei uma rasteira. E caí de costa. Bati a cabeça com tudo no piso de concreto. E com impacto, parei sentado, para vocês terem uma ideia. Naquele momento, a terra tremeu, o céu escureceu, já não podia ver mais nada. E aí o meu irmão começou a ficar preocupado. O que está acontecendo? Mas não, está tudo bem, eu não estava enxergando nada. Como tudo bem? Olha como está a sua cabeça. Eu pus a mão. Sangue. Aí me levaram para o hospital, tudo mais. Para eu voltar para casa, como era um curativo aqui, não pegava, porque eu tinha ainda uns resíduos capilares. E aí tiveram que enfaixar toda a cabeça. Aí na hora que eu chego em casa, minha cunhadinha está em casa. Eu falo, não fala para Denise. Ela saiu correndo para contar. Aí tudo bem, ok.
Aí no outro dia, não fui na igreja, obviamente, dor de cabeça. Naquele estado eu não ia como uma semi-múmia, né? Enrolado na cabeça. Ah, claro, veio uma comitiva de visita. E aí eles foram para me visitar e dizer palavras doces para mim. Dizer que tudo isso tinha acontecido porque eu não fui na consagração. E que eu estava vivendo o castigo de Deus, porque é pecado jogar bola. Aí eu pergunto, por quê? Então, não sei. Mas eu cresci aprendendo que é pecado. Ok, então, é pecado. Essa é a visão anticontextualização. Eu não preciso saber o porquê, eu já vou antecipando para você que é pecado. Nem vem com conversa. Qualquer coisa que você me disser, eu já garanto para você que é pecado. Então, essa é uma forma da igreja se relacionar com a cultura. A segunda forma da igreja se relacionar com a cultura é a contextualização acrítica, ou a hipercontextualização. Então, nós estamos indo evangelizar ali uma tribo de índios, os Yanomami, que bênção. E eles fumam o cachimbo da paz e pedem ali para que andam pelados, são naturais, né? E pedem a visitação de Maíra. Meus alunos sabem quem é Maíra, né? O Santo Daime faz parte da ceia. E aí? Olha, sem problema. Sabe por quê? Porque como que a gente vai ganhar esse povo para Cristo? Eu estou me fazendo de fraco com os fracos, de doido com os doidos, de naturalista com os naturalistas e... Porque é isso que o Senhor quer de nós. Nós, como igreja, essa é a hipercontextualização. Nada é pecado mais. Nada. Nada é errado. E, aliás, tudo é relativo. E aí eu pego a Bíblia aqui e uso para atestar a minha hipercontextualização. Tudo que vier, está valendo. Porque eu tenho que ganhar essas pessoas. E o terceiro ponto de se relacionar com essa cultura o apóstolo está dizendo aqui, no caso da música, a pessoa diz assim, eu vou lá tocar no bar, porque ali é um ambiente onde eu vou conseguir ganhar as pessoas. Não vai ganhar as pessoas. Não vai ganhar as pessoas. Eu posso garantir que vai ser ganho pelas pessoas. Vai, porque todo o ambiente é preparado para que você tenha essa relação mitológica e simbólica com outra relação divina, que não é divina. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Uma resposta bíblica. Exatamente. Em que momento? Em que momento você faz isso? Exatamente. Eles acendem as luzes para todo mundo de beber e você fala Jesus? Não. Abramos nossas Bíblias agora. Para de circular as bebidas. É um momento aqui santo. Né? Sabe o que acontece? O que eu vejo é o seguinte, inclusive relacionado à minha experiência pessoal com essas coisas. Porque muitas vezes as pessoas, de repente, até não entendem como eu me relaciono com essas coisas. O que eu sei é o seguinte, muito raramente, com um propósito muito específico de Deus, Deus te faz passar por um lugar para você dizer algo e sair dali. Porque ali não é o nosso lugar. E depende muito de como isso acontece. Muitas vezes, o grande problema é que para hipercontextualizar, nós pegamos eventos esporádicos e trazemos isso como argumentação para balizar uma atitude a partir daí. Esse é o grande problema. A gente sabe muito bem daquele grupo de louvor lá da Finlândia, chama Blue Free.
eles foram convidados para ministrar numa cidade na Indonésia, chegaram lá, ministraram, e foi lindo, são bons, cantam muito bem e tudo mais, e encheram a van e estão saindo. De repente, alguém ouviu o som e falou, e aí, vocês não podem tocar ali também com a gente? Claro, mas eles estão pensando que era uma outra igreja. E aí, eles chegam, foram parar num prostíbulo. Foi diferente, não foi eu estou indo. Olha, eu queria dizer, pastor, eu queria te pedir a sua cobertura hipercontextualizada, porque eu recebi uma direção de ir ao prostíbulo evangelizar através de canções. É totalmente diferente. E aí, olha só como é interessante, porque ao estarem lá e perceberem que estavam num lugar totalmente errado, aí o Espírito Santo falou com eles, agora vocês vão fazer e vão sair daqui. E aí ele falou, mas o que eu canto? E aí nasce a canção, tu és o Deus dessa terra, tu és o Deus desse povo, ninguém é como nosso Deus. E aí nasce essa canção. Mas eles não foram hipercontextualizados para isso. Aconteceu. Ou seja, o campo da música para a igreja da Bíblia, a igreja que usa histórias com a Bíblia, ele é muito tênue. Essa linha que divide os dois lados é muito fina. E aí a relação que nós temos que buscar é sempre na Bíblia. Porque a Bíblia fala do cântico e da música totalmente dedicada a Deus. Diferente de intenção e ocasião. Diferente de intenção e ocasião. Eu, quando vou reger orquestras, eu escolho o repertório agora. Porque eu não me nego a reger certos repertórios. Uma vez eu fui reger uma orquestra, e fui reger essa orquestra na Alemanha. E aí eu estou tocando uma peça de Mahler. Sombria, fria, esquisita, me dava até calafrios. Demoníaca. Aí depois eu fui ver a tradução do nome da obra, do alemão arcaico para o português, significa o som do choro das crianças ao morrer sacrificadas. Ou seja, o que é isso? Satanismo? Eu me nego, porque eu não posso agir hipercontextualizado. Essa é a grande questão. O que nós devemos fazer é ter uma contextualização crítica. E essa contextualização crítica, ela aborda os aspectos culturais que você vai encontrar, mas ela aborda e confronta com a Bíblia. Se isso choca os valores imutáveis, inegociáveis de Deus, que está na teologia sistemática, e todo teólogo estuda, negativo. Nós não temos relação com isso. Essa é a grande questão. Essa relação. Agora, o que está acontecendo, eu estou concluindo aqui, é que essa igreja que usa histórias para se relacionar com a Bíblia, ela está utilizando dessa contextualização acrítica, passeando por essa variação de formação intelectual e filosófica da pós-modernidade, utilizando-se de mitos, símbolos, objetos sagrados, pessoas sagradas e por aí vai. Se você fala assim, não, pessoa sagrada não. Claro que sim. Quando você coloca a sua opinião pessoal e filosófica sobre a Bíblia, você está sacralizando a tua opinião e indo contra a palavra. E é o que está acontecendo hoje, porque às vezes você vai falar com alguém na igreja, ele diz, bom, na minha opinião, a minha opinião é a seguinte. Não, mas olha aqui, olha, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o apóstolo Paulo foi um sujeito bacana, hein? Mas é o seguinte, já foi. A grande verdade é que o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores executores da teologia bíblica, que é pegar a teologia sistemática e aplicar todas as situações do cotidiano do povo das igrejas que ele cuidava. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Eu quero concluir dizendo que a igreja da Bíblia tem relatos e testemunhos vivos do que Deus é e faz. A igreja da Bíblia tem o chamado missionário, a preocupação com as pessoas.
Essa é a piedade. Não é quantas pessoas eu tenho dentro da igreja. É quantas pessoas restauradas eu tenho dentro da igreja. A igreja da Bíblia, ela divulga a mensagem de Cristo. Não é a mensagem dela, não é a opinião dela, não é a teologia dela. Mas é a mensagem de Cristo. A igreja da Bíblia tem o combate à heresia e aos falsos profetas. Sabe que nós hoje, nós temos sim que nos ocupar de defender a sã doutrina. Eu acho que nós vamos ter que gastar muito tempo da nossa vida espiritual e ministerial também, não só ganhando almas, mas também defendendo a sã doutrina daqueles que estão usando para mudar a sã doutrina. A igreja da Bíblia tem algumas características fundamentais. Primeiro, ela sempre vai mostrar um alvo. Sempre. Nós temos o exemplo de Jesus. O alvo de Jesus era a salvação. Ele ia de cidade em cidade, em cidade em cidade, pregando a salvação. O alvo de Jesus nunca foi milagre, nunca foi ficar curando as pessoas simplesmente por curar ou por fazer milagres. A cura, o milagre, a restauração era ligado diretamente à salvação. A característica da igreja da Bíblia é salvar. A característica da igreja da Bíblia é dizer que há graça e perdão só em Cristo. Essa é a igreja. E Jesus, e ele foi falando, até chegar no seu alvo. Sabe qual era o alvo de Cristo? A cruz. O alvo de Cristo foi a cruz. E é engraçado que o nosso alvo, muitas vezes, como cristãos, não é a cruz. É a glória. Louvado seja o meu nome. Não é? Mas a igreja da Bíblia não. Assim como Jesus também, Paulo tinha um alvo. E ele fala lá em Filipenses 3, todo mundo preocupado com Paulo, apanhou, foi preso, levou burdoada de tudo quanto é jeito, estava passando necessidade e tudo mais. Gente, estou tranquilo, porque eu estou buscando alcançar o meu alvo. E o alvo de Paulo qual era? Era alcançar o Senhor no céu, porque ele sabia que ali não tinha outra coisa que não fosse isso. Outra característica da igreja da Bíblia é que ela mostra e fala a verdade. Nós estamos cheios de dedos para dizer a verdade. Olha, irmão, eu estou errado? Não, o irmão está equivocadinho. E quando sai isso, sai assim. Falei, desculpa. Eu não quis dizer equivocado. De repente eu quis dizer que a gente precisa conversar. A igreja bíblica, ela fala a verdade. Ela vai falar em amor, mas ela vai falar a verdade. Porque a igreja que usa histórias para usar da Bíblia, ela não diz a verdade, ela diz uma verdade provisória para um fim lucrativo. Uma meia-verdade. A igreja da Bíblia ela é piedosa nos dois sentidos etimológicos da palavra. Piedosa com os outros e piedosas pela relação de respeito e temor com o Senhor. E para terminar, e não é uma boa notícia, a igreja da Bíblia é perseguida. E as perseguições são os elementos de crescimento e purificação da igreja. Toda vez que na história o Senhor queria mover a igreja para algo maior, ele provocou perseguições. Porque nós estamos muito conformados, muitas vezes, com o nosso ar-condicionado, com a nossa cadeira estofada, com louvor bom, de qualidade, palavras apostólicas, bingísticas e fiosásticas. Está tudo muito bom. Está tudo muito bom. Então, para que eu vou sair daqui? Eu saio daqui, eu tenho água gelada, eu tenho berçário, eu tenho estrutura. Só que aí, o que eu quero dizer para você, é que nós vamos ser perseguidos. A igreja vai ser perseguida outra vez. E você sabia o que a academia está falando em relação a uma outra grande guerra? Não estou falando de terceira guerra mundial, não. Porque eu não quero entrar em aspectos escatológicos agora. Mas eu quero dizer para vocês que o tema de uma outra grande guerra é a religião. É a religião. Então, que nós sejamos essa igreja da Bíblia. Porque enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo está conosco. Porque como
eu disse no começo, Deus criou a igreja. Jesus formou a igreja. E o Espírito Santo confirmou a igreja. Deus abençoe vocês.